18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Alô, você, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, sempre contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas. Participe conosco do programa até às 7 da noite. Estamos aqui à sua disposição e o nosso WhatsApp é o 994887592, Karime. A gente quer saber, né, Carlão, o que o nosso ouvinte está pensando, acha a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Justiça determina a transferência da Amazonas Energia para o grupo dos irmãos Batista. Seca afeta todos os rios do Amazonas. O Rio Madeira está com apenas 25 centímetros. O Amazonas tem mais de 540 eleitores com mais de 100 anos. Chuva alivia o calor, mas traz estragos em Manaus. 25 bairros ficam sem energia. Hora 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. Eu convido você a participar do 18 horas com os destaques desta terça-feira, 24 de setembro de 2024. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E hoje nós trazemos uma notícia de impacto, hein? Bota impacto, hein, Karime? Eu fiquei assim, embora a gente já estava, né, na expectativa disso acontecer. A gente já tem falado sobre o assunto disso. Mas a gente tem, né, vamos lá. O setor de energia elétrica no estado, nas próximas 48 horas, o Amazonas Energia deve ser transferida aí para o controle dos irmãos Batistas aí. Nas próximas 48 horas, mudando de mãos a Amazonas Energia. Isso foi o que determinou a Justiça Federal, Karime. Exato, Carlão. E quem deu a decisão foi a juíza Jaisa Frasch. Ela determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, transfira imediatamente a concessão para a empresa Âmbar Energia do grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista, para que eles assumam o controle da Amazonas Energia. Olha aí, essa mudança pode trazer grandes implicações para o fornecimento de energia aqui no estado. Com o controle da Amazonas Energia nas mãos do grupo dos irmãos Batista, a expectativa é de que haja aí uma reformulação na gestão, o que pode impactar diretamente os consumidores de Manaus, de todo o Amazonas. Pode e vai impactar. Com certeza, né, Carlão? A crise envolvendo a Amazonas Energia já vem se arrastando há algum tempo e, como você falou, é um assunto que a gente tem noticiado aqui no 18 horas. Sim. E essa decisão pode mudar os rumos do setor, é claro. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter André Meirelles, que está acompanhando esse assunto. Muito boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Então, André, a gente torce para que essa mudança seja boa, lógico, né? Torcida tem que torcer para que seja boa. O que não pode é trazer mais problemas para a gente, consumidor, que já paga caro pela energia e recebe um serviço de péssima qualidade, não é, André? Conta mais sobre isso, André, para a gente. Temos, então, aí essa decisão, né, da Justiça Federal aqui do Amazonas, que ordenou, então, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovar imediatamente a proposta da Âmbar Energia, né, que é a empresa aí dos irmãos Batistas, de assumir o controle da Amazonas Energia, distribuidora aqui do estado. Nessa decisão que foi publicada ontem, segunda-feira, a ANEEL informou que aguarda a notificação para dar cumprimento à decisão judicial. Inclusive, a agência ainda pode recorrer, né? A Âmbar defendeu o plano apresentado, mas não comentou o conteúdo da determinação judicial. A Amazonas Energia, que a gente entrou em contato, o Ministério de Minas e Energia, até o momento ainda não se pronunciaram sobre essa decisão, né? A decisão liminar que foi assinada aí pela juíza Jaisa Frasch, né, foi dada em atendimento a um pedido da própria concessionária de energia, né? Além de determinar que a agência aceite o plano de forma apresentada pela empresa, que foi esse prazo aí, como você falou, né, Karime, dada de 48 horas para o cumprimento, a juíza mandou o órgão regulador
efetivar a conversão dos contratos da distribuidora, já em vigor, inclusive, em contratos de energia de reserva, né, que repassam os custos para a conta de luz dos consumidores brasileiros. Os dois processos estão em análise da ANEEL e depois aí dessa abertura de consulta pública, né? E, inclusive, de acordo com a juíza, a falta de uma decisão sobre o controle da Amazonas Energia prejudica, assim, os interesses dos consumidores de energia elétrica aqui no Amazonas, que enfrentam constantes quedas de energia e perdas de aparelhos eletrônicos, né? Ou seja, isso aí acaba prejudicando, né? Tanto os consumidores, que a gente fala e todo aumentou, mundo no geral. Né? E aumentou desde que a Amazonas Energia, o grupo assumiu a Amazonas Energia, né, Carlão? A conta de luz do dia para a noite aumentou absurdamente. Isso mesmo. Inclusive, a juíza também mandou a ANEEL aprovar o plano de controle societário entregue pelas empresas à agência reguladora, que aconteceu em 26 de junho deste ano, né? O documento, ele prevê medidas para garantir o equilíbrio econômico da concessionária. Dentre essas medidas está a flexibilização transitória por até 3 ciclos regulatórios, que dá cerca de 15 anos, de parâmetros avaliados pela ANEEL, como os custos operacionais, trajetória de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, ou seja, os danos causados pela concessionária aos consumidores. Também a juíza dá essa determinação que sejam reparados pela própria concessionária, né? A agência reguladora ainda não aprovou, inclusive, o plano de transferência e acabou abrindo uma consulta pública, só que essa consulta encerrou agora no dia 13 de setembro, né? E nada foi resolvido, né? Só lembrando que a Amazonas Energia está no controle do grupo Oliveira desde 2018. Desde essa data a gente viu a conta de energia, né, a nossa conta de luz subir muito. E por isso a companhia afirma que os seus técnicos apontam que não se observa no plano uma melhoria expressiva da eficiência operacional da Amazonas Energia, no caso, que foi projetada aí pelos pretensos controladores, né? E além disso, o custo aí defendido pelas empresas totalizariam 15,8 bilhões de reais aos brasileiros ao longo desses 15 anos. Esse custo de 15 bilhões de reais, ou prejuízo, né, que toda a operação causou até agora, esses 15 bilhões é que vão ser rateados entre os consumidores do Brasil inteiro durante quantos anos? 15 anos. 15 anos. É a dívida, né? Só que é a dívida que quem vai pagar é o consumidor do Brasil. Brasil, de todo o país que vai ter que pagar essa dívida da Amazonas Energia. Né? Mas isso tudo ainda vai ser definido e vai ser acordado, ou seja, ainda não sabemos os detalhes de todo esse acordo. O que a gente sabe é que a juíza deu esse prazo de 48 horas para que a empresa Âmbar dos irmãos Batista assuma o controle da empresa Amazonas Energia. Só que esse prazo, ele começa a correr apenas quando a Âmbar, né, a empresa Âmbar, receber essa notificação, é isso? É isso, e inclusive ainda, né, como a gente falou, a empresa e a Amazonas Energia também não se pronunciou sobre esse assunto. A gente tentou vários contatos hoje, né? E a ANEEL apresentou uma metodologia alternativa de parâmetros de perdas não técnicas, receitas irrecuperáveis e custos operacionais que teriam um custo menor ao consumidor, né? E esse comparativo já seria de 8,04 bilhões de reais. Então a gente vai seguir acompanhando aqui para ter a resposta aí, né? Tanto da Amazonas Energia, que a gente não recebeu, né? E quanto também o Ministério de Minas e Energia, que até o momento não se pronunciou aqui. A gente aguarda. A situação é tão complicada que o grupo que está hoje no controle não quer mais a empresa, porque é muito prejuízo, né, Carlão? Já era complicado, sempre foi complicado. Sempre foi. Eles entraram, né, numa bola dividida e se deram mal, inclusive. E agora piorou mais ainda. E nós, aqui na outra ponta, nós que realmente somos os interessados e sofremos
sofremos essa decisão aí de transferir o controle da Amazonas Energia para os irmãos batistas, né? Nós é que vamos sentir aí. Estamos, é claro, na expectativa, né? O povo do Amazonas já sofreu, né? Nós já sofremos demais aí com esse péssimo serviço da empresa. Claro, constantes quedas de energia. Hoje mesmo eu senti 3 quedas de energia lá no meu bairro, cobranças abusivas, um verdadeiro caos. Agora, com essa mudança aí, né? Nós estamos naquela expectativa. A gente não sabe se vai ser para melhor ou não. Esperamos, né? Que algo finalmente melhore, porque a situação já passou, é claro, do limite já faz muito tempo. Vamos ver aí, né? Agora, Karime, se esses novos donos conseguem uma gestão mais eficiente, mas... não está nada muito definido, né? Não é, André? Os pontos do contrato, os pontos dessa transição não foram definidos, não foram divulgados pra gente, certo, André? Ainda não foram divulgados, né? E como a gente falou, né? Tem toda uma situação, apenas quem tem essa decisão, apenas a juíza que tem essa decisão, que foi dada ali a cada órgão competente, Amazonas Energia, Ministro de Minas e Energia, só que até o momento eles ainda não se pronunciaram. Então a gente espera o pronunciamento de cada um deles para que a gente possa dar esse posicionamento para ver como é que fica essa situação, né? Inclusive também esse valor de 15 bilhões. Esse valor aí que ultrapassa 15 bilhões de reais. Rateado pelo Brasil inteiro. Dividido em 15 anos, né? Nossa. Uma situação. Vai onerar a conta de todo brasileiro por causa de um estado. Olha que confusão, André. 1 bilhão por ano. Pois é, André. André, muito obrigada pelas informações e continua acompanhando o caso. Carlão. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora, ela precisa começar a agir de verdade, porque esse assunto tá rolando aí há uns meses. Enquanto isso, a gente aqui paga caro e não tem um serviço bom. Não adianta só transferir também o controle da empresa, é preciso fiscalizar, garantir os serviços bons, garantir uma energia boa, né? Um fornecimento bom de energia. Não adianta só trocar de mãos e lá na ponta vamos aqui, no fim das contas, pagar caro por um serviço ruim. Não adianta isso. Como você falou, no fim das contas a gente vai continuar tendo apagão, aumento abusivo nas contas, uma confusão absurda, a empresa protestando no nome de cliente porque teve um atraso, aí quando você vê não teve atraso nenhum, tudo, só quem fala pela empresa é o setor jurídico. Então qualquer coisa eles acionam na justiça, tá um desespero absurdo. Enfim, e outra, né? Sem qualidade. Muitos apagões, como você falou, Carlão, e hoje, por causa da chuva, 25 bairros ficaram sem luz. Eu, quando começou a chover, falei, olha que legal, vai refrescar. Nada. Acabei de falar, acabou a luz. Eu tenho uma amiga que ela foi dormir no hotel, que de noite ela já estava sem luz. E ela falou, tenho certeza que isso não vai voltar. Como faz tempo que não chove, eu já tinha me esquecido que quando chove, acaba a luz. Então eu fiquei, olha, vai chover. Balançou, molhou o fio, acabou. Fora que foram registrados também, estão sendo registrados pelo calor intenso, vários incêndios nos postes de energia elétrica. É uma fiação que a gente não vê que teve uma atualização, teve uma troca. É um equipamento sucateado e que não está aguentando esse calor todo. A verdade é que a gente não aguenta mais essa situação, né? O problema é pagar caro e não ter um serviço bom, né? E é claro, agora, vamos torcer para que essa mudança realmente traga uma solução, né? Porque do jeito que tá, como você falou, Carlão, ninguém aguenta mais, né? Aí uma das mais caras do país, inclusive. É uma das tarifas mais caras do país. Agora eu só quero ver quando que o consumidor brasileiro souber que vai ter que pagar e ratear o prejuízo de uma empresa que fornece energia no estado do Amazonas. Olha que legal. Como é que vai ser isso? Isso vai ser inaceitável. Eu pergunto, pode isso, Arnaldo? Não. 6h15, Karime, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Rio Negro baixou mais 19 centímetros de ontem para hoje, agora está apenas 1,60 m, a marca histórica registrada na seca do ano passado, que foi de 12,70 m. Carlão, a seca está afetando todos os rios, afetou todos os rios do estado do Amazonas. O Rio Madeira, por exemplo, está com apenas 25 centímetros de água. Essa é a profundidade do Rio Madeira. Faz ideia, gente, 25 centímetros só, ou seja, está totalmente sem condições de navegação. Dezenas de balsas estão encalhadas, como explica a repórter Odinei Araújo.
Desde julho desse ano, o Rio Madeira começou a enfrentar dificuldades na navegação. Logo, os navios cargueiros pararam de navegar à noite por causa do perigo de encalhar ou bater em algum banco de areia. A redução do nível do rio tem não apenas dificultado a navegação, mas também causado uma queda brusca no transporte de produtos agrícolas como milho e soja. Pelo Rio Madeira também são transportadas cargas de combustíveis, alimentos, bebidas e veículos, entre outros. O transporte de cargas no Madeira, que já tinha sofrido uma redução de 60%, agora sofre novo baque. O porto de cargas de Porto Velho, em Rondônia, agora está paralisado por conta da forte estiagem no Madeira, que hoje chegou à marca histórica de 25 centímetros, impossibilitando de vez qualquer tipo de navegação. O trecho mais prejudicado da navegação fica entre Rondônia e o Amazonas, mas o abastecimento aqui no estado não será comprometido porque as mercadorias que chegam em Manaus vêm pelo Pará e não por Rondônia. Dos rios do Amazonas, o Madeira é o mais crítico, mas no Alto e Médio Solimões, além do Juruá e Purus, a navegação também enfrenta diversos obstáculos por causa da forte seca. Apenas os rios Amazonas e Negro, por enquanto, não enfrentam a mesma dificuldade no transporte de cargas, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Serafim Corrêa. No Rio Amazonas e no Rio Negro, por enquanto essa dificuldade não existe. E com os portos temporários, tanto dos superterminais quanto da empresa Chibatão, instalados em Itacoatiara, o fluxo de grandes navios para Manaus não sofreu qualquer prejuízo, porque está sendo feito o transbordo em Itacoatiara para balsas, e isso apenas atrasa em 24 horas a chegada da carga a Manaus. A esperança, segundo Serafim Corrêa, secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, é que as chuvas que começaram a cair no Peru mudem a situação da navegação no Amazonas. É diferente a situação do Rio Madeira, que tem pouca água, dependemos de chover nos rios bolivianos, e da calha do Purus, do Juruá e do Alto Solimões, que depende de chuva nos rios peruanos. Essas chuvas estão começando a acontecer. Domingo já deu uma chuva forte em Tabatinga durante 6 horas. Vamos aguardar os próximos dias, mas lembrando que nós estamos bem no ponto mais crítico da estiagem que assola o nosso estado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Defesa Civil atualizou o boletim da estiagem, subiu para 140.284 famílias afetadas em todo o estado. Carlão, isso representa 561.094 pessoas já atingidas. Lembrando que os 62 municípios do Amazonas seguem em estado de emergência por causa da seca. Mix. Agora 6h19. Vamos falar dos bastidores da política local. Que é a Cíntia Blink. Ela mesma, vambora. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o ex-presidente Bolsonaro confirmou que vem para Manaus nesse sábado e vai fazer campanha para Alberto Neto. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite para você que está com a gente na 100.7. Olha só, Bolsonaro vem aí. Dia 28, nessa reta finalíssima, que a gente está quase chegando aí nas urnas, né? Dia 6, domingo, iremos todos votar para saber quem vai ser o futuro prefeito de Manaus, apesar de que Manaus não é cidade de decidir no primeiro turno. A gente deve ir novamente aí às urnas para definir isso. Mas a gente vai tomar uma decisão muito importante, que é quem vai para o segundo turno. As pesquisas dizem que é Davi mais alguém. Bolsonaro vem com a missão de colocar aí Alberto Neto e Maria do Carmo nesse mais alguém, que tá disputadíssimo. Bolsonaro já veio a Manaus fazer campanha para Alberto Neto, não vai ser a primeira vez. Também vieram outras pessoas, né? Deputado Nicolas Ferreira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve por aqui também. Ainda assim, o que a gente vê? Um capitão Alberto Neto que tá ali no terceiro, segundo lugar, quarto lugar às vezes, não tá muito definido. As pesquisas às vezes nos confundem, mas existe sim um temor sobre a chapa Alberto
Alberto Neto, Maria do Carmo, porque tem a espiral do silêncio que se fala, né? Essa preocupação, ela existe nos bastidores, ela é falada por todos os candidatos. Então, há um temor de Bolsonaro conseguir colocar um peso nessa campanha do capitão Alberto Neto e fazer ele realmente deslanchar e parar ali no segundo turno. O que seria essa espiral do silêncio, já que eu trouxe esse termo aqui? É um termo mais técnico um pouco, que a gente usa no jornalismo, que são as pessoas que têm uma opinião, mas não expõem isso. Então é um voto mais tímido. Ele não está na fala, não está na torcida, mas ele está na urna, que é onde importa. Então, será que Alberto Neto tem esse público com ele, que está ali mais quieto, mas na hora de votar vai se fazer presente? Essa é uma pergunta importante que a gente faz e que eu acho que a gente só vai conseguir ter a resposta realmente no dia 6. Mas Bolsonaro vem aí com essa missão de fazer Alberto Neto, por hora, chegar ao segundo turno, depois a cadeira de prefeito. Vamos ver o que acontece. Dia 6 a gente fica sabendo de tudo isso. Tá chegando e tá chegando. Agora, passa rápido. Agora, Blink, os candidatos estão sendo acusados de entupir as caixas de correios das casas dos eleitores com folhetos. Lá em casa tá cheio de adesivo no portão, cara. Não, essa ainda não fizeram aquele adesivo que não sai, ele não fica cola lá. Fica cola. O pior é quando tem a cara de pau de fazer isso nos carros, pior ainda. Bom, eles estão assim, a cidade está lotada dos santinhos, são as praguinhas. É isso mesmo, Blink? É verdade, os candidatos estão enchendo aí as caixinhas de correio. Lá em casa, na Raiz, já aconteceu, viu? Tem reclamação da minha mãe falando que estão enchendo a nossa caixinha de correio com material de campanha. E assim, não é um candidato não, são alguns candidatos. A gente até não gosta que chegue ali o boleto, mas tem que chegar. Então, cuidado com essa prática, porque, né, atrapalha de chegar aquilo que precisa de fato chegar. Às vezes a gente quer que um boleto ou outro assuma, mas para assumir é a obrigação de pagar a conta também. Então, essa prática está acontecendo e incomodando todo mundo. Não sei como é que tá aí na casa de vocês, mas lá em casa já rolou. Na minha, como nós já falamos, né, Karime? Lá em casa tá cheio pra caramba e cai no chão. Dá um tempo, você abre o portão, tá lá na calçada, cheio de santinho, que não é santinho, é uma praguinha mesmo. Não tá fácil. Aí vira lixo, gente. Suja tudo. Pessoa sem noção, cara. Vira lixo aquilo, horrível. Olha só, Cíntia, uma curiosidade. O Amazonas tem 545 eleitores com mais de 100 anos aptos a votar, é isso? É isso aí, Carlão. As pessoas que têm mais de 70 anos, que é o público que pode votar ou não, depende do que ele quiser, é facultativo. São dois públicos, na verdade, que podem votar ou não. Ou mais de 70, ou com 16 ou 17 anos. Para eles é facultativo. Pode ir se quiser ou não. No meio disso, você é obrigado a votar, ou justificar, ou dar problemas muito chatos. Vamos lá, são 545 eleitores com mais de 100 anos no Amazonas, e desse público a maioria mulheres. 308 são mulheres e 237 são homens, mostrando aí novamente que a mulherada é quem decide quem é que vai nos comandar ou não. Esse número, tá? Só trazendo aí mais uma curiosidade, ele caiu muito. A gente está em 2024, a última eleição foi 2022, e em 2 anos a gente possuía 2.775 eleitores com mais de 100 anos. E agora a gente está falando de um público de 545 nessa mesma faixa. Agora, com mais de 70 anos, 70 até mais de 100, a gente tem aí um público de mais ou menos 150 mil eleitores em todo o Amazonas. Em nível nacional, no Brasil inteiro, com mais de 100 anos, são 213 eleitores, um pouquinho mais que isso. Então, esse público pode votar ou não, dependendo ali do que ele preferir. No Amazonas é possível que esse público esteja um pouco mais resistente a ir votar, eu penso por conta da estiagem, né? Da nossa seca severa. Então, isso tudo pode fazer com que esse público tenha mais dificuldade de chegar à urna. Na verdade, todos os públicos serão atingidos, mas eu acho que para esses, essa limitação, ela ainda é mais severa.
Bom, a gente pode falar também sobre as pesquisas eleitorais. Ontem saiu o IPEM, a gente comentou aqui, pesquisa que traz aí Davi Almeida no primeiro lugar, e nós temos ali Roberto Cidade, Amon Mandel e Capitão Alberto Neto disputando um segundo lugar. Então, quer dizer, nada definido, né? Um segundo turno que a gente não sabe. Dá para dizer já que Davi Almeida está no segundo turno. Também dá para dizer que teremos sim segundo turno, porque Manaus não decide no primeiro turno. Isso não existe pra gente. Agora, saiu outra pesquisa hoje, essa já traz uma outra realidade, dizendo que sim, temos Davi Almeida no segundo turno. Mas nós também temos, de acordo com essa outra pesquisa, Roberto Cidade no segundo turno e a Mamandel já ficaria ali no terceiro lugar, Capitão Alberto Neto quarto. O fato é que a gente só vai saber quem está onde no dia 6 de outubro, dia da eleição realmente. É isso, trago mais informação para você amanhã. Obrigada, Karine, Carlão, até lá. Valeu, obrigada, Cíntia. Blink, até amanhã. Até amanhã, agora 6h26. 18 horas. Agora nós vamos falar de economia. O assunto é economia. É que o Amazonas registrou uma leve queda no número de inadimplentes de acordo com o levantamento da Serasa. Olha aí, em agosto a quantidade de pessoas com contas em atraso caiu 0,4% em comparação ao mês anterior. Isso mostra que, aos poucos, os amazonenses, né, Karine, incluindo você, estão conseguindo colocar as finanças em dia. É não tá fácil pra ninguém, Carlão, não tá fácil pra ninguém. Você viu que eu falei você, né? Vamos lá. Foram exatamente 1.272 mil pessoas, né, que saíram da lista de negativados. Agora o estado tem cerca de 1,5 milhão de inadimplentes, um número muito alto ainda. Sim. E teve também uma queda, uma pequena queda, uma redução no valor médio das dívidas, que passou de R$ 4.578 reais em julho para R$ 4.566 reais no mês de agosto. E ainda especialistas acreditam que esse cenário pode melhorar com o aumento das renegociações e débitos e programas de estímulo ao pagamento das contas. Né? É aquela história, né, Carlão? Pagar o povo quer, legal. Não ter dinheiro, né? Agora tem uma boa negociação aí. Eu já recebi boas propostas. Olha aí, já aderiu alguma delas? Sim. A Serasa sempre tem boas propostas. Mas ainda falta outras ainda, mas a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente chega lá, né, Carlão? É isso aí. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí daqui a pouquinho. Vamos saber como foi o discurso do presidente Lula lá na ONU. Nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora a previsão do tempo e temperatura, Karine, é para amanhã. E amanhã, quarta-feira. Previsão do tempo. Olha aí, segundo informações do Climatempo, previsão de chuva, tá? 56% de chance de chuva. De ontem para hoje, a previsão do Climatempo para hoje era de 44% de chances de chuva. E choveu pra caramba, né? Amanhã, essa possibilidade, essa probabilidade já aumenta para 56%. Vamos lá, a mínima prevista 27 graus, a máxima mesmo assim quente, tá? Pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 48% e 91%. Mix. Ó, falando, né, em previsão do tempo, ontem aqui em Manaus, inclusive nós noticiamos, né, Karine? Segundo, né, o Climatempo, choveu mesmo. Choveu em Manaus e hoje também choveu e aliviou aí um calorão, e seria melhor se não tivesse acabado a energia, mas tudo bem. Depois de muitos dias, finalmente caiu uma chuva e aliviou um pouquinho aí o calor, né, Karine? Exatamente. Como nós falamos ontem sobre a previsão do dia para hoje, que iria chover e choveu mesmo. A previsão para hoje, como eu falei ontem, que era de 44%. E para amanhã é chuva. E para amanhã segue chuva. Então. A chuva forte de hoje, né, veio com muito vento e, é claro, causou estrago aqui na cidade. Carlão, 25 bairros ficaram sem energia por causa da chuva. E essa é a informação da repórter Nathalie Moraes, que trouxe agora de tarde pra gente. É com ela que a gente conversa ao vivo, agora aqui no 18 horas. Nathalie, 25 bairros, gente. É só, como o Carlão falou, é só começar a chover que pronto, falta luz. Exatamente. Boa noite pra você, Karime. Boa noite pra você, Carlão. Essa chuva, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, bastante esperada por todos nós. Afinal de contas, né, a gente tem passado aí por uma estiagem severa, né? E a gente estava ali há mais de 2 meses
no mínimo, sem registrar chuvas intensas como nós registramos meses, né? hoje. Pode parecer para muita gente que só começou a chover agora à tarde, mas não. Hoje pela manhã, em alguns pontos isolados, né? Por exemplo, na região sul e na área central aqui da nossa capital, choveu e choveu bastante. Só que agora, no início da tarde desta terça-feira, a chuva se intensificou em alguns pontos. E aí, como consequência disso, algumas ocorrências foram registradas. Mas antes de eu entrar nessas ocorrências, Karime, muita gente está perguntando, será que essa chuva permanece, não permanece? Foi o que eu falei. Você já disse aí que a previsão para amanhã é que essas chuvas continuem. Hoje, né, eu estava acompanhando aí que choveu o que era esperado, né, para pelo menos ter chovido nas últimas 2 semanas. A chuva tem seguido abaixo da média, né, aqui na nossa região, e os prognósticos climáticos indicam que a gente vai continuar tendo chuva abaixo da média, mas até o fim desse mês pode ter mais chuva, a gente pode, né, ter a gente mesmo pode ter abaixo da média, ainda é uma chuva e melhora a qualidade do ar, dá um alívio no calor, apaga a fogueira. Apaga a fogueira, exato. Melhora tudo. Dá uma dissipada nessa fumaça, né, que a gente tem sentido e impactado diretamente na nossa saúde. E ajuda os bombeiros na enfrentar as queimadas. E aí, para trazer mais esclarecimentos para os nossos ouvintes, eu conversei aí com o Leonardo Vergasta, ele que é doutor em meteorologia da Universidade Estadual aqui do Amazonas. Vamos conferir. A gente estava sob a presença de um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico ele age no sentido de não formar chuvas na região, assim como também aumentar a incidência de radiação à superfície, aumentando a temperatura. A previsão é que a partir desta quarta-feira, Manaus e grande parte do interior do estado, principalmente no setor sudoeste, oeste e noroeste, tenham os maiores acumulados de chuva, e essas chuvas podem vir acompanhadas de ventos, trovoadas e pancadas isoladas. E além disso, essa chuva, ela veio no sentido também de aliviar um pouco a fumaça que estava presente sobre a cidade na manhã desta terça-feira. Contudo, as previsões indicam que apesar dessas chuvas que irão ocorrer ao longo dessa semana e do final de semana, o mês de outubro, as chuvas ainda irão ficar abaixo da normalidade. 18 horas. Olha aí, Karime e Carlão, ouvintes do nosso programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do doutor em meteorologia Leonardo Vergasta, lá da Universidade Estadual aqui do Amazonas. E aí, Karime, como você começou aqui anunciando, toda essa chuva acabou deixando pelo menos 25 bairros aqui da nossa capital sem energia elétrica, com fornecimento comprometido. Entre os bairros mais afetados estão Cidade Nova, Distrito Industrial, Ponta Negra, Aleixo e Petrópolis. A concessionária de energia elétrica, inclusive, emitiu uma nota dizendo aí que as equipes estão aí nas ruas aqui da nossa capital, para então restabelecer essa queda no fornecimento que foi causado aí por obstruções na rede elétrica, como tombamento de árvores e outros objetos que acabaram destruindo parte da fiação durante a tempestade no início da tarde dessa terça-feira. E aí foram registradas várias ocorrências. Segundo o Centro de Monitoramento e Cooperação aqui da nossa cidade, pelo menos 6 ocorrências foram registradas, tá, Karime? Mas a gente sabe, muitas dessas ocorrências não são atendidas pela Defesa Civil. Inclusive, eu trouxe 2 delas que não foram destacadas nesse relatório que a gente recebeu. Uma foi um acidente que acabou acontecendo na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus, uma das principais avenidas ali daquela região. E aí, com esse acidente, né, lá na avenida também tiveram vários pontos de alagação e o trânsito ali naquela área realmente ficou um caos. Outra área que também teve o trânsito bastante afetado por conta dessa situação da chuva foi a região do bairro do São Francisco, na zona sul aqui da nossa capital. Isso porque parte do muro de uma escola desabou em meio à Avenida Valério Botelho de Andrade, o que acabou ocasionando ali um grande congestionamento na área. Segundo a Defesa Civil, entre essas ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas,
A maioria delas, né, envolveram aí situações de alagamento aqui na nossa capital. Lembrando que em qualquer situação de ocorrência e em situação de risco, você deve ligar aí para o Disque Cooperação, né, da Defesa Civil através do 199. Esse serviço funciona de forma 24 horas. Não conseguiu contato, não conseguiu ajuda na Defesa Civil, principalmente você que mora aí em área de risco. A gente está falando, né, que a previsão para chuva, o restante do dia e noite e madrugada de hoje é de chuva. Sim. Então essas pessoas devem ficar atentas. Não conseguiu na Defesa Civil, liga para o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros aqui da nossa capital. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E também um poste, viu? Pegou fogo na fiação, tá? Na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Crespo, aqui na zona sul da cidade. O incêndio atingiu 2 transformadores num poste de luz e, é claro, afetou o fornecimento de energia de toda a região lá. Ou seja, foi uma terça-feira complicada hoje, né, Carlão? Sem dúvida. 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Justiça Federal do Amazonas condenou os responsáveis por um desmatamento ilegal e determinou o pagamento de uma indenização de 11 milhões de reais pelos danos climáticos causados. Olha aí, esse caso reforça a importância da fiscalização ambiental e mais ainda de punir os criminosos, né, Carlão? Agora vamos aos detalhes sobre o assunto com o repórter André Meirelles, que volta a conversar aqui com a gente. André Meirelles. Boa noite. Fala, mais Meirelles. uma vez, André. Então, esse desmatamento aí, esse caso foi no município de Boca do Acre, não é isso? Boca do Acre, aqui no interior do Amazonas. Boa noite mais uma vez para vocês, boa noite a você que está nos acompanhando nesse momento. Exatamente, a Justiça acabou condenando aí 4 pessoas e aplicando quase 11 milhões de reais em multas pelos crimes ambientais que aconteceram aqui no interior do Amazonas, em Boca do Acre. De acordo com o Ministério Público, os 4 acusados estão envolvidos no desmatamento ilegal, num total aí de 596,06 hectares de florestas nativas do interior aqui do estado, né? Todos esses acusados vão ter que pagar uma indenização que chega aí a 10.265.078,44 centavos por danos climáticos e, além do mais, 1.612.910.000 reais por danos morais coletivos. Pela lei, no entanto, os acusados não foram condenados à privação de liberdade, né, nesse caso. E de acordo com a denúncia do Ministério Público, né, os réus são responsáveis por desmatamentos que violam a política nacional de reforma agrária, degradação do meio ambiente e também das comunidades tradicionais próximas, e também contribuíram para o agravamento das mudanças climáticas, né? A investigação apontou que o desmatamento na região da Pai Antimari causou a emissão de mais de 111 mil toneladas de carbonos, equivalente a mais de 737 toneladas de dióxido de carbonos. O que isso traz, né, para meio ambiente? Resulta aí em prejuízos não só para o ecossistema local, mas também para o clima global, né? E o cálculo do impacto climático foi realizado com base em laudos técnicos do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, que é o IPAM. Né, e as sentenças e penalidades, né, as sentenças reconhecem a responsabilidade dos réus pelos danos ambientais e climáticos, e aí nos documentos os magistrados determinam a recuperação integral das áreas degradadas e impuseram uma série de penalidades, né, que inclui aí a obrigação de elaborar e implementar um plano de recuperação de áreas degradadas, a proibição imediata do uso da área para permitir a regeneração natural da vegetação e o cancelamento do cadastro ambiental rural dos réus, né? E, inclusive, sobre essa situação, Karime e Carlão, a gente também ouviu o superintendente do IBAMA, o Joel Araújo, aqui no estado do Amazonas, sobre também esses combates a essas queimadas que acontecem. O IBAMA vai lá, né, faz a fiscalização e também acaba notificando essas empresas, né, e essas pessoas que são responsáveis por desmatamento, queimadas, que chegam também a Justiça Federal e esses responsáveis acabam sendo penalizados. Vamos acompanhar a fala dele. O IBAMA continua atuando contra os incêndios florestais na região do sul do estado, em Humaitá, Manicoré e Apuí, com 3 brigadas. E agora nós temos a brigada de Altazes, que tem atuado
de forma diversificada, de forma preventiva nos incêndios da região das terras indígenas de Altazes e agora no combate aos incêndios. Nós tivemos agora algumas oportunidades diferentes. Essa mesma brigada se dividiu e atuou em um incêndio florestal em Careiro, Castanho, e agora nós deslocamos para Itacoatiara para atuar na terra indígena Rio Urubu. E agora nós estamos com um acionamento para Beruri, em terra indígena. Então, assim por diante, o IBAMA continua atuando. Nós temos brigadistas também nos outros estados da Amazônia, em Rondônia e Acre também, que somando com os do sul do Amazonas, totalizam ali 285 brigadistas nessa região do sul do estado ali que nos atinge muito aqui em Manaus. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Joel Araújo, que é o superintendente do IBAMA aqui no estado do Amazonas, que também relatou, que ali do sul do Amazonas tem esses 285 brigadistas que estão aí na luta para combater aí esses incêndios. Pois é, Enquanto isso, vários bombeiros concursados esperando serem chamados para trabalhar desde o ano retrasado, desde 2022, salvo engano, o último concurso que eles fizeram. O governo do estado, ano passado, depois de todo o conflito, a confusão das queimadas, chamou só 200 e existem mais, acho que 1.000 ou 2.000, salvo engano, aguardando serem chamados desde o ano passado para reforçar e sim trabalhar ajudando a controlar essas queimadas e esses incêndios. Gente, um estado do tamanho do Amazonas, 200, 100 pessoas, isso não quer dizer nada, É até a covardia deixar esses homens trabalhando ali nessa situação e sem equipamento necessário, Carlão? Apagando fogo com o quê? Com um baldinho d'água? Tá em glória 500 milhões aí, Vamos ver. Tá em glória nessa luta aí, vamos ver. André Meirelles, obrigada pelas suas informações. Vamos ver se essa multa é revertida nisso, Poderia alugar, gente. Pede aí um helicóptero, um avião para ajudar. Eu nunca vi controlar queimada em floresta sem um avião. Enfim. Valeu, André. Boa noite. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ainda falando em crime ambiental, um homem foi preso suspeito de causar incêndio de grande proporção na zona centro-sul de Manaus. Carlão, até agora, escuta, mais de 190 pessoas já foram presas por causarem incêndios aqui na nossa região, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante após causar um incêndio criminoso de grandes proporções no conjunto Jardim Sakura 2, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. O crime e a prisão foram realizados nesta segunda-feira. O tenente da Polícia Militar, Adiel Araújo, relatou que o Batalhão de Policiamento Ambiental recebeu denúncias sobre o incêndio. No local, as equipes constataram que o morador de uma chácara próxima ao residencial foi o causador do incêndio. E ele confirmou, disse que o intuito dele era combater um enxame de cabras, ali uma casa de cabras que tinha ali no seu terreno. Então, dada ali as proporções do incêndio, Então, eu falei para ele que ele havia cometido um crime ambiental. A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, Juliana Viga, informou que o suspeito foi detido ao manusear um equipamento para borrifar produto inflamável no local. Flagrantado pelos crimes de provocar incêndio em vegetação, cuja pena de reclusão de 2 a 4 anos, e causar poluição atmosférica do solo, cuja pena de reclusão de 1 a 4 anos. Foi flagrantado, a audiência de custódia ficará à disposição da Justiça. O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, pede apoio da população para realizar denúncias e combater os crimes ambientais no Amazonas. Nós estaremos sempre aqui combatendo de maneira integrada para levar essa tranquilidade para a população. Então, novamente, ao mesmo tempo que agradeço à população pelas informações, solicito que continue a nos informar e quanto mais rápido, melhor, tanto para a atuação do bombeiro quanto da Polícia Militar e da Polícia Civil. O Corpo de
Bombeiros informou que na ocorrência foi utilizada uma viatura autobomba-tanque e atuaram 5 militares. No total, 12 focos de incêndio foram combatidos com 1.200 litros de água. Como parte das medidas de enfrentamento à estiagem em todo o Amazonas, mais de 188 prisões ou detenções ambientais já foram realizadas em operações deflagradas aqui no estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Vamos para Brasília? Vamos conversar com o nosso correspondente. Exato, Brasília urgente. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, vamos lá. O presidente Lula discursou hoje na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele criticou guerras, cobrou cumprimento das metas de descarbonização, reclamou de embargos econômicos, mas aí ele deixa de fora a Venezuela, amiga, né? Conta mais pra gente a respeito desse discurso do Lula lá na ONU. Boa noite, Cadu. O presidente Lula deixou vários assuntos de fora, né, Karine? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karine, o presidente Lula falou muito pouco sobre a crise climática aqui no Brasil. Ele citou a seca na Amazônia, falou das queimadas no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, falou das enchentes no sul do país, mas não se aprofundou sobre as ações do governo federal para o enfrentamento das crises. Ele apenas disse que o governo dele não terceiriza responsabilidades e nem abdica a sua soberania. É uma forma de dizer que ele está perdendo de goleada, mas ainda está no jogo. O resumo é isso. E Lula chegou a dizer que segue de pé aquele compromisso feito pelo governo de reduzir a zero o desmatamento da Amazônia até 2030. Pelo andar da carruagem, é melhor dar uma esticada nesse prazo, viu? Cadu, que só piora, gente. Esse ano já tem um recorde dos últimos 26 anos de queimada aqui no Amazonas. Exato, e ele não está atento à realidade, né? Então Sim. O governo precisa ser melhor do que é hoje para alcançar essa meta. É bem capaz que lá na frente essa meta seja esticada, né? E como você disse, Karine, Lula não falou nada sobre a crise na Venezuela, porque esse é um assunto, é um ponto falho da política externa do Brasil. O governo brasileiro, ao invés de se posicionar firmemente em defesa da democracia, né, se manteve de mãos dadas com o Nicolás Maduro, que se mantém no poder na marra e fez o Brasil ficar de joelhos e segue de joelhos. Não só o Brasil, mas a Colômbia, o México, a França e todo mundo que quis esperar aquelas atas eleitorais que até hoje não apareceram, não é mesmo? Karine, resumindo, foi um discurso morno, evasivo, com o presidente Lula destacando pontos que já eram esperados, como críticas à guerra no leste europeu, à guerra no Oriente Médio, que afeta principalmente os países mais pobres. Ele também falou dos juros da dívida, que fazem com que os países pobres enriqueçam os países ricos, e nessa questão citou Cuba, né, que vem sofrendo com sanções econômicas. E para finalizar o discurso, ele reivindicou mais uma vez a reforma da ONU, a composição do Conselho de Segurança, que desde o início é composto aí pela França, Estados Unidos, Inglaterra, a China e a Rússia. Agora, Karine e Carlão, aqui entre nós, não foi o discurso de Lula que chamou a atenção do nosso país. Na verdade, é o custo do governo com essa viagem a Nova York, que é a manchete dos jornais agora à noite, viu? Segundo o jornal Estado de São Paulo, a comitiva do presidente da República é de mais de 100 pessoas. E até o momento, os gastos dessa delegação, dessa comitiva, é de R$750 mil, com hospedagem, almoço, jantar, custos operacionais, enfim, é um valor bruto que está registrado no Ministério de Turismo, né? Fora o custo da Janja em Paris também. Isso que eu ia falar, mas ela foi para Nova York também. Ela tem agenda, está gastando quase 300 mil. Ao nosso dinheiro, né, Cadu? Somos um país muito rico para pagar a conta dos ricos. Não faz sentido, né? Não Nenhum. Destoa a narrativa, né? E aí a gente pergunta, a gente fica perguntando, precisa de tudo isso, gente, para participar dos eventos da ONU? Não. A gente sabe, né, gente, que há uma série de eventos paralelos, né? Mas o custo está sendo muito caro. E não é de hoje, como vocês disseram, que o governo Lula está gastando horrores em viagens internacionais. Não só nessa na ONU, mas as anteriores. A primeira-dama Janja, como você disse, Karine, ela vem sendo destaque pelos altos custos, pelos gastos das suas viagens, né? E pelo time que ela leva, principalmente de redes
redes sociais de pessoas para ficarem filmando todas as atitudes, todos os gestos que ela toma, né? Gente, é a esquerda caviar que a gente tem no Brasil. Né? Cara. Você lembra? Não, quem não lembra dessa alcunha é a esquerda caviar que temos no Brasil, né? Muito bem representado em exemplo. A gente não precisa nem falar mais nada. Tá aí o fato consumado, né, Cadu? Que vergonha. Vergonha. Estamos lutando para controlar incêndios e queimadas, a destruição dos biomas do Pantanal, do Amazonas. E neguinho dando pinta em Paris. Não tem helicóptero, não tem coragem de pedir ajuda das Forças Armadas, não tem coragem de colocar helicóptero e água para controlar os incêndios. Fica num miserê. E aí neguinho queimando o dinheiro, nosso dinheiro, meu, seu dinheiro, que a gente paga aqui os juros mais altos, e o outro falando dos juros dos países ricos. Olha para sua casa primeiro, organiza aí teu quintal para depois falar dos outros. Dessa história toda, né, Carolina? Um pouco? Poxa, tá ridículo. Ai, meu Deus. Bom, enfim, né, Cadu? Senão a gente vai ficar aqui apontando aqui, falando de custos sem parar. Tá difícil mesmo, hein, fechar essa conta do governo Lula. Cadu, o governo do Amazonas vai equipar os policiais com câmeras corporais. Conta pra gente aí, como isso vai funcionar, Cadu? É isso mesmo, Carlão. A informação, ela vem de lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Amazonas, juntamente com outros 13 estados, manifestaram interesse em participar da licitação nacional para a compra de câmeras corporais, as chamadas bodycams, que elas ficam, aqueles equipamentos, né, que ficam presos no peito do agente policial. A gente sabe aí o objetivo dessas câmeras é filmar a conduta do policial durante a ocorrência. No estado de São Paulo dá maior rebu essa história, né? O governo de São Paulo adotou as bodycams, mas há uma forte resistência dos policiais. O governo de São Paulo, ele adota as bodycams até meio de uma forma protocolar, mas ele flexibilizou bastante as regras para entrar em ajuste com os policiais militares, principalmente. Mas a tendência, Karine e Carlão, é que esse equipamento faça parte da rotina dos policiais de todo o país. O governo federal fez uma série de estudos desde o ano passado, dialogou com as secretarias de segurança pública dos estados, inclusive com o estado do Amazonas. Em breve vai lançar uma ata de registro de preços, que é um processo licitatório, para comprar essas câmeras em maior escala, em maior volume, para oferecer aos estados num preço mais barato. Se o Amazonas sinalizou que vai participar dessa licitação, Carlão e Karine, é porque o governo estadual vai seguir as normas federais para uso dessas câmeras, ou seja, ele abriu mão de algum tipo de deliberação, de regras estabelecidas localmente, estaduais, para seguir o padrão nacional. Essa que é a questão. Os policiais militares, primeiramente, eles vão ser treinados dentro das regras federais. Agora, quando essas câmeras vão ser compradas, quando esse equipamento vai chegar às mãos dos policiais, a gente ainda não sabe, porque está na fase inicial, na fase licitatória. E todo esse processo está sendo feito junto com os governos estaduais. Por quê? É uma questão sensível, Carlão e Karine, porque essas câmeras vão servir tanto para proteger os policiais de falsas acusações, quanto para proteger as pessoas da violência policial ou também da corrupção policial. Sim. Karine e Carlão. É delicada essa situação, né? Mas vamos lá, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia. Eu sei que você tem uma atualização a respeito dessa venda da Amazonas Energia, que foi o assunto que a gente abriu o programa aqui. Conta pra gente. Isso mesmo. Bora de rapidinhas, atualizando essas informações sobre a compra da Amazonas Energia. Agora à tarde, a área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recomendou a rejeição do plano da empresa Amba Energia, do grupo JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, de assumir a Amazonas Energia. Essa recomendação contrapõe a decisão judicial que foi noticiada agora no início do programa 18 horas pelo nosso querido André Meirelles, que obrigou a ANEEL a transferir o controle da companhia para os irmãos Batista. Agora, Karine, apesar dessa conclusão técnica, a ANEEL diz que vai cumprir a decisão judicial, porém vai recorrer dessa decisão e também, paralelamente, seguir com o processo de avaliação da concessão até a próxima semana.
Volto com vocês, Karine e Carlão. Tá certo, ou seja, nada resolvido nesse imbróglio aí, né, A briga continua. A briga continua. Mas por enquanto prevalece a decisão judicial. Enquanto isso, a gente continua no perrengue aqui. Pois é, faltando luz. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h55 em Manaus. 18 horas. O Ministério Público Federal do Amazonas vai acionar o governo do estado na justiça por negligência da SEDUC em resolver a precariedade da educação escolar indígena. Olha só, mais de 600 escolas indígenas registradas no estado, mas essas unidades só existem no papel, Karime. Na realidade, não há prédios físicos. Carlão, que situação. É uma vergonha, Carlão. Sabe o que acontece? Não tem escola. Daí as crianças, tem aluno. E essas crianças assistem aula debaixo de árvores, gente. Nas casas dos caciques, em lugar improvisado, ou até mesmo em postos de saúde. Gente, não tem prédio. Olha que ridículo. Mas tem estudante. Falta tudo. Falta até a merenda escolar para essas crianças. Vamos acompanhar mais detalhes de mais esse absurdo aqui no estado do Amazonas com a Gina Araújo. Segundo levantamentos atuais informados pelo Ministério Público Federal no Amazonas, existem mais de 600 escolas indígenas no estado que não têm estrutura escolar própria para a educação. Professor e alunos até têm, mas apenas isso. Não tem a escola, nem a merenda escolar e nem os demais servidores administrativos que fazem uma escola funcionar. E para ensinar as crianças, os professores ocupam o espaço que encontram. Pode ser embaixo de uma árvore, na casa das lideranças indígenas ou até mesmo no posto de saúde. E essa realidade não se limita a uma única comunidade indígena, e sim a todas, segundo constatou o Ministério Público Federal no Amazonas, conforme o Procurador da República, Fernando Merloto Soave. São mais de 600 escolas indígenas no estado do Amazonas que não existem. Você tem professores e alunos, mas não tem escolas, não tem estruturas. Então as aulas são embaixo das árvores, na casa dos caciques, né, ou no posto de saúde se tiver, enfim. Essas escolas podem ser municipais, muitas vezes, mas muitas vezes são escolas anexas da própria SEDUC, né, que funcionam nesses locais, e tem mais de 500 escolas anexas indígenas em que o gestor não é indígena. O gestor geralmente é de uma escola na cidade, né, que não tem conhecimento sobre a cultura indígena, e aí muitos problemas acontecem. O Ministério Público se reuniu com a Secretaria de Educação do Amazonas para propor uma solução definitiva para o caso. Participaram desse encontro também representantes de entidades indígenas. Na ocasião, foi proposto a criação de um grupo de trabalho para buscar soluções para o problema. Mas o governo do estado, por meio da SEDUC, se recusou a resolver a questão da educação indígena no Amazonas. Por isso, segundo o Procurador da República, Fernando Merloto Soave, o Ministério Público Federal vai entrar com ação para que a Justiça obrigue o governo a cuidar da educação das crianças indígenas. Infelizmente, após várias reuniões, a SEDUC Amazonas e a Procuradoria do Estado do Amazonas se negaram simplesmente, né, a construir junto a solução. Disseram que não tem interesse em compor um grupo de trabalho para construir essa solução da precariedade da educação escolar, e que vão continuar da forma como estão, né, articulando, entendem que estão fazendo o correto. Então essa foi o encaminhamento, né, da reunião, infelizmente, e aí a decisão junto naquele momento dessa última reunião em que o diálogo infelizmente foi obstado ali, né, foi paralisado pela SEDUC, foi justamente de informar a sociedade civil, a todos e todas, essa situação, né, e ingressar com uma ação judicial nesse tema. O grupo de trabalho defende a gestão indígena para as escolas, formação cultural adequada para os professores e merenda regional conforme os costumes alimentares dos alunos. Na reunião, a SEDUC informou que está adotando algumas medidas, mas se negou a dialogar na construção de soluções conjuntas junto aos povos indígenas do Amazonas e o Ministério Público. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha, o Amazonas Futebol Clube acabou derrotado ontem pelo Brusque por 1-0 em partida disputada fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi equilibrado, mas o time amazonense não conseguiu aproveitar as
oportunidades que criou e dançou. Brusque marcou um único gol na partida aos 36 minutos do segundo tempo. E aí, Carlão, não deu certo não. Com essa derrota, o Amazonas FC segue na parte de baixo da tabela, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. É claro que estava todo mundo torcendo. Sim. A equipe vai ter que reagir rápido, já que estamos aí na reta final do campeonato. E o próximo jogo é contra o Ituano. A partida é aqui em casa, no Amazonas, e vai contar, é claro, com o apoio da torcida. Agora 7 em ponto. 7 em ponto, Carimiliano. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do dia no Brasil e no mundo. 18 horas. Embaixador de Israel afirma na ONU que o país não quer invadir o Líbano. Influencer Deolane Bezerra e mãe deixaram hoje o presídio de Pernambuco. Eleições presidenciais dos Estados Unidos. Kamala amplia a vantagem de 6 pontos percentuais sobre Trump. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a comercialização das marcas de azeite Cordilheira e Serrano em todo o território nacional. Mix. 7-1, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A omissão do governo do Amazonas na busca de soluções para a precariedade da educação escolar indígena no estado é demais. Essa foi a conclusão a que chegou o Ministério Público Federal. O órgão de controle diz que falta uma política específica voltada para os indígenas no estado. Informa que lideranças indígenas apontam que existem mais de 500 salas de aulas indígenas do Amazonas que funcionam em condições precárias. Que as aulas ocorrem ao ar livre, em postos de saúde ou em centros sociais, igrejas e até em casas de caciques ou professores. E ainda que a Secretaria de Educação do Amazonas apenas informou que está adotando algumas medidas, mas negou-se a estabelecer um diálogo para a busca de soluções junto aos povos indígenas. É uma denúncia grave do Ministério Público Federal e um sinal bastante claro de como o governo do Amazonas se relaciona com os quase 500 mil indígenas no estado, que estão sendo vilipendiados os seus direitos constitucionais. 18 horas. 7-2, Karime. Boa noite. Boa. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.